Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Veremos hoje o capítulo de número 6 de Marcos, capítulo 6. Segundo o Evangelho, abra aí a sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 6. Veremos hoje no nosso tema que Jesus é Deus. Eu não estou fazendo uma pergunta, eu estou fazendo uma afirmativa. Jesus é Deus, então pode orar a Jesus, pode buscá-lo, invocá-lo com todo o seu coração. O propósito do livro de Marcos foi apresentar as boas novas de Jesus Cristo a um público essencialmente gentil, por meio da narração do testemunho dos discípulos a respeito dos fatos notáveis sobre a vida, sobre a morte e sobre a ressurreição de Cristo Jesus. Eu sou o pastor Daniel Deusdete da Igreja Os Semeadores. Inscreva-se em nosso canal, clica aí no sininho para você fazer o acompanhamento diário, porque todos os dias nós temos um vídeo da Palavra de Deus, um vídeo novo, um vídeo diferente. Estamos vendo a segunda parte, que é o ministério de Jesus na Galileia. Começamos no capítulo 1, verso 14, e iremos até o capítulo 9. Como já dissemos, estamos vendo esse ministério de Jesus na Caldeia, onde Marcos o divide conforme a Bíblia de Estudo de Genebra, que você pode adquirir na semeadores.com.br, em 2 estágios. Antes de passar ao relato da atividade de Jesus na Judéia e em Jerusalém, Marcos descreveu como Jesus fez grande parte da sua obra na Galileia, uma região ao norte conhecida como Gentia, pois que muitos gentios ali moravam. Ao focalizar a atenção do ministério de Jesus aos gentios, Marcos procurava despertar o interesse dos seus leitores gentios que seguiam a Cristo Jesus. Essa segunda parte foram divididas em 17 subpartes, e nós estamos na subparte K, que é a continuidade do ministério de Jesus na Galileia. Nós estamos vendo em continuação desde o capítulo anterior, capítulo 5, verso 21, e iremos até o verso 6 desse capítulo. E aí entraremos na nova subparte. Assim vivia Jesus e andava por toda parte, ensinando, pregando e curando. Ensinando, pregando e curando. Ensinando, pregando e curando. Os que o Pai lhe enviava para serem curados e por ele tratados. Quem envia até Jesus é o Pai. Olha que coisa bacana, né? O Pai envia aqueles que hão de ouvir o Evangelho. Então, todos os que são alcançados pela palavra da pregação é porque foram tocados pelo Pai que enviou ao Filho, e o Espírito Santo completou a obra por meio da palavra. Profundo isso. As pessoas se maravilhavam com as coisas que ele dizia, com a sua sabedoria, com seu jeito de ser, com seu poder sobre doenças e enfermidades e sobre espíritos malignos e até com as forças da natureza. Eles indagavam entre si dizendo: de onde vinha isso tudo? E ao verem a sua origem familiares, logo desprezavam. Falavam: ele vem lá de Nazaré, da Galileia. Diz a palavra que ele não pôde fazer ali muitos milagres, mas não está claro o motivo que não pôde fazê-lo. À primeira vista, parece que era por causa da incredulidade deles. E realmente a incredulidade é terrível. Mas será que Deus está limitado pela nossa incredulidade? A nossa incredulidade limita o poder de Deus? Às vezes eu penso que sim, sabe? Embora ele não esteja limitado pela nossa incredulidade. Mas muitas vezes até por amor. Porque se ele manifesta o seu poder e nós continuamos duro, o que vai acontecer? Condenação. Sabe, eu sou crente da soberania de Deus e dela não abro mão para nada. Não se preocupe, pois também sou crente na responsabilidade humana. Além de crer na soberania de Deus, creio na responsabilidade humana. E também dela não abro jeito de jeito nenhum. Somos, sim, responsáveis. Do que se queixa o homem? Se queixa dos seus próprios pecados. Então, não tem como culpar a Deus pelos nossos fracassos, pelos nossos insucessos, pelo nosso pecado, pela nossa inclinação. Não tem como culpar a Deus. Somos de fato responsáveis até o infinito. Assim como Deus é soberano até o infinito, nós somos responsáveis até o infinito. Agora, como se explica um Deus totalmente soberano com um homem totalmente responsável? Eu, sinceramente, não sei fazer esse casamento.
Aliás, não creio que haja na Terra explicação para tal paradoxo. É um paradoxo sem explicação científica aqui no âmbito da Terra. Como é que pode as duas verdades serem verdades ao mesmo tempo? Eu não sei, não tenho a mínima ideia, mas eu sei que são. Jesus não somente ia, pregava, ensinava e curava, mas dizia aos 12 para igualmente irem, pregarem, ensinarem e curarem. Ele passou essa missão para os 12. É nossa tarefa, creio, até o dia de hoje. Além da missão que ele deu aos 12, ele deu a missão aos 70 e depois deu a missão a todo o seu povo. Saiu Jesus de onde ele estava e foi para Nazaré, distante cerca de 40 quilômetros ao sudoeste de Cafarnaum e do Mar da Galileia. Ou eles iam de barco, ou eles iam a pé, geralmente não usavam nem carroça nem cavalo. E com ele os seus discípulos, os 12. Ele chegou em um sábado, mas mesmo assim ensinava na sinagoga, e os que o ouviam ficavam maravilhados. Alguns que o conheciam logo se lembravam dele como carpinteiro. Ah, ele aí é o carpinteiro. Também pode significar construtor de casas, o que pode explicar parcialmente o uso que Jesus fez da imagem de edificar uma casa para referir-se ao seu próprio ministério. A observação sobre seu ofício provavelmente não tinha a intenção de ser depreciativa, pois era esperado que todos os rabinos tivessem uma profissão. A acusação era que Jesus, que ensinava com sabedoria, verso 2, era somente um simples carpinteiro, construtor sem treinamento ou credenciais rabínicos. O povo de Nazaré sabia disso porque Jesus viveu entre eles durante toda a sua vida e nunca havia frequentado nenhuma escola rabínica em Jerusalém. Eles sabiam que ele era filho de Maria. Jesus foi rejeitado não apenas pelo povo da cidade e por seus parentes, mas também pela sua própria família. Capítulo 3, verso 31. Não faltou a Jesus poder para fazer milagres. Antes ele decidiu ligar os milagres do reino à fé do seu povo. Isso é muito comum na pregação do evangelho e nas palavras de Jesus. Você pode ver que ele associa os milagres à fé daquele que busca os milagres. Então, para ir até Jesus, ninguém vai se não é levado pelo Pai. Quando chega diante de Jesus, ele tem uma confrontação, porque ele está diante daquele. O Pai levou ele até o Filho. Agora o Filho lhe anuncia a palavra. Ele poderá rejeitar aquela palavra ou poderá aceitar. Quando ele aceita aquela palavra e se derrete diante do Senhor, então a fé opera nele. Então, antes, não faltou a Jesus poder para fazer milagres. Antes, ele decidiu ligar os milagres do reino à fé do seu povo, do mesmo modo que havia ligado a salvação à fé. Só vai ser salvo o que tem fé. Então, Deus não vai fazer distinção. Essa é uma questão da sua soberania, né? Deus não faz distinção entre... A gente está cansado de dizer isso, né? Deus não faz distinção entre o rico e o pobre, entre o culto e o ignorante, entre o mais sábio dos homens e o mais estulto deles. Deus não faz acepção e nem escolhe entre o mais poderoso e o mais fraco, o mais rico, o mais pobre, o mais gordo, o mais magro, o mais bonito, o mais feio, o mais poderoso nas falas, o mais gaguejante dos homens. Ele faz essa distinção, é pela fé. Por isso que a salvação é ligada à fé, e não às qualidades, e não às obras, é ligada à fé. Aquela incredulidade causou espécie em Jesus, e daí passou a percorrer os povoados ensinando. Ao pregarmos, não somos convidados a ver resultados. Entendeu aí, pregador? Se vierem resultados, beleza, ótimo, mas devemos pregar crentes que estamos sendo instrumentos de Deus. É desse jeito que nós devemos pregar. Eu, quando prego, eu sou instrumento de Deus. O resultado da minha pregação, isso é com o Senhor soberano. Vejamos a missão dos 12 na Galileia, que é a nossa subparte L. A partir do verso 7 até o 30 deste capítulo, estaremos vendo a missão dos 12 na Galileia.
Marcos registra agora o envio dos apóstolos para demonstrar que o ministério deles era uma extensão do ministério de Jesus desde o princípio. Ele inseria um relato da morte de João Batista, para demonstrar que a missão de Jesus e de seus discípulos suplantava o ministério de João e seus discípulos. Tendo sido os 12 anteriormente apontados para andarem com Jesus e receberem revelação especial sobre o ministério, ou sobre o mistério da pessoa de Jesus e seu papel, foi permitido aos 12 compartilharem do ministério e autoridade de Jesus. O verbo referente ao enviar no grego tem a mesma raiz que o substantivo traduzido como apóstolo e salienta a conexão dos 12 com Jesus como seus representantes. Ele os enviou de 2 em 2, o princípio bíblico no qual o testemunho deve ser dado por pelo menos 2 pessoas. É aplicado também aqui no ministério pessoal da igreja primitiva. Isso pode ser percebido com Pedro e João, Paulo e Barnabé, Paulo e Silas. Ao irem conforme instruções do mestre, não deveriam levar nada com eles, nem mesmo pão. Mateus 10:10 fornece a razão, porque digno é o trabalhador do seu salário. Eles estão aqui trabalhando para Deus, né? Que maravilha, né? Quando nós fazemos a pregação do Evangelho, nós estamos a serviço do Rei. Que honra, hein? Você já está empregado? Então aí acabou de arranjar um emprego agora, vai anunciar o Evangelho. No verso 9 ele fala que deveriam calçar sandálias, mas não levarem túnica extra. Em Mateus, Jesus proibiu usar sandálias, um detalhe que muitos consideram uma contradição bíblica. Um detalhe apenas, né? Todavia, conforme nós vemos na Bíblia de Estudo de Genebra, o bom senso sugere que ser improvável que Jesus pedisse aos seus discípulos para irem descalços quando tanto ele como seu predecessor Moisés usavam sandálias. Provavelmente eles foram com a sandália dos pés, eles não levaram a sandália de reserva. É mais provável que a passagem de Mateus pressuponha a ideia de sandálias extras, é o que a gente pensa também, como está explícito no caso das túnicas. Quando eles chegassem a determinado lugar, deveriam entrar naquela casa e ficarem ali até partirem, mas se alguém não os recebesse, eles deveriam sacudir o pó dos seus pés. Os judeus rigorosos sacudiam o pó dos seus pés depois de viajarem através dos territórios pagãos imundos. A recusa do Evangelho gera uma demonstração acusatória semelhante e mais terrível. Eu creio que sim, né? Assim, saíram e pregaram ao povo arrependimento. Também expulsaram demônios, ungiram e curaram muitos doentes, e até mortos ressuscitaram. Chegou isso aos ouvidos do rei Herodes, verso 14. Herodes Antipas, filho de Herodes o Grande, da linhagem árabe idumeia, era na verdade o tetrarca, o governante da Galileia e Pérea. A missão dos 12, que incluía curas e exorcismos feitos em nome de Jesus, chamou a atenção de Herodes. O peso na consciência de Herodes era grande, que começou a associar os fatos com João Batista. Naturalmente, a especulação a respeito da identidade profética de Jesus surgiu do relato da alimentação miraculosa e do caminhar sobre as águas, e tudo isso apontava para algo maior, ou seja, para a divindade de Jesus. Mas primeiro o Evangelho de Marcos corrige os rumores sobre João Batista, a quem Herodes e outros identificaram como sendo Jesus. Marcos explica os detalhes da morte de João Batista, como João expunha o seu pecado de sua situação irregular diante de Deus com Herodias. Esta pediu a Herodes que prendesse João, porquanto ele dizia que não era lícito Herodes viver com a mulher do irmão dele. Aristóbulo, um dos filhos de Herodes o Grande, foi o pai de Herodias. Herodes Antipas e Herodes Filipe eram meio-irmãos de Aristóbulo, também filhos de Herodes o Grande. Após casar-se com Herodes Filipe, meio-irmão do seu pai, Herodias abandonou ele para juntar-se numa nova relação incestuosa com outro meio-irmão dele, que é o Herodes Antipas. Essa era a frouxidão moral, típica da dinastia herodiana, contra a qual João Batista pregava com apoio da Escritura, lá em Levíticos 18, verso 16 e verso 20.
Isso acabou suscitando ódio no coração de Herodias, que exigiu de Herodes a prisão de João. Herodes temia João, mas era covarde e mais temente à mulher do que a Deus. Tem muitos homens que perdem os seus ministérios porque são mais tementes às suas mulheres e aos próprios homens do que a Deus. Muitos talentos desperdiçados, porque se recusam a ouvir a Deus para ouvirem as suas mulheres. Obedecendo ela, prendeu João até que houve uma festa de seu aniversário, e a filha de Herodias foi dançar no salão para Herodes, que se encantou com a jovem. Ele chegou a jurar a ela que daria metade do seu reino, mas a menina foi buscar orientações com a mãe, que sem dúvida pediu a cabeça de João Batista em um prato. Herodes resistiu, mas foi vencido por elas, e por causa de sua palavra, ele entregou a jovem, e esta entregou a sua mãe. O maior de todos os homens, conforme Jesus, com a cabeça em um prato, servindo de zombaria para todos ali. E quanto a nós, seus seguidores, será mesmo a vida nossa aqui nessa terra? Será mesmo a nossa vida aqui nessa terra? Somos mais importantes do que João Batista? Reparem que o seu fim foi a sua cabeça numa festa pagã. Isso serve para a nossa reflexão. Nós não estamos aqui na terra para fazermos a nossa vontade. Estamos aqui em obediência e serviço ao Deus Todo-Poderoso, que tem os seus planos e os seus propósitos. Com certeza, a sua saída aqui no mundo foi horrível, mas a sua entrada na glória, incomparável. Marcos encapsulou o relato da morte de João Batista dentro do relato da missão evangelística dos apóstolos de Jesus. Ele então ligou a missão dos apóstolos ao papel específico que teriam no milagre da alimentação dos 5.000 por Jesus, visando demonstrar a superioridade do ministério de Jesus sobre o de João Batista. Subparte M, a alimentação dos 5.000, a partir do verso 31 até o verso de número 44. O ministério superior de Jesus sobre o de João Batista foi comprovado quando Jesus e seus apóstolos alimentaram 5.000. Esse incidente também demonstrou a preocupação de Jesus quanto à necessidade diária do seu povo, expressado principalmente ou primeiramente em sua decisão de ensiná-los e depois, em determinado momento, de alimentá-los. Havia muita gente ali que ia e vinha, e eles estavam ficando cansados e com fome, razão porque Jesus quis ficar um pouco a sós com eles. Eles estavam iniciando no ministério do reino. Era parte da preparação dos discípulos para o ministério vindouro, esse tempinho com Jesus. Foi assim que se afastaram um pouco para um lugar solitário, verso 32. Literalmente um lugar deserto. Jesus estava ali para realizar um milagre importante no deserto. Todo esse acontecimento relembra o início de Israel, quando o povo foi guiado por manifestações do Espírito, provados pela experiência das dificuldades e sustentados pela intervenção miraculosa de Deus. Ao sair do barco e Jesus notar aquela grande multidão, compadeceu-se deles. Uma atitude típica de Jesus quando há desgraça e confusão do povo de Deus. Jesus fez o que Deus prometeu que faria em Ezequiel 34, de 11 a 14. Eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Apacentá-las-ei de bons pastos. Assim Jesus atuou como pastor Messias, tal qual Moisés e o próprio Deus. Elas pareciam como ovelhas que não tinham pastor. No Antigo Testamento, Israel, abandonada pelos líderes infiéis, foi descrita da mesma maneira. Os próprios discípulos ficaram preocupados com aquele povo no deserto e sugeriram a Jesus que Jesus os dispensasse para irem procurar por comida, mas Jesus os surpreendeu e lançou sobre eles um desafio impossível. Era para eles mesmos darem de comer ao povo.
A primeira coisa que pensaram diante do desafio foi no dinheiro necessário para comprarem comida. 200 denários não seriam suficientes, tanto também achavam aquilo um grande desperdício. Então repare, diante do primeiro desafio, o desafio era enorme. O que vem na mente dos seus discípulos e o que costuma vir na nossa mente diante de um grande desafio? Não temos dinheiro para fazer a obra. É isso que acontece, né? E eles logo calcularam, 200 denários não seriam suficientes. Eles fizeram uma conta rápida ali, 5.015, vamos multiplicar aí que cada um deles tivesse uma mulher e uma criança apenas. Então 5 vezes 3, vamos supor que tinha 15 mil ali. 15 mil, se nós comprarmos aí, vamos por aí uma refeição simples, um lanche bem simples mesmo, R$5 cada, ou R$4, daria 60 mil, se fossem reais, né? Daria 60 mil reais. Eles já logo pensaram, 60 mil reais não seriam suficientes para alimentar esse povo. Vamos imaginar que 100 mil reais não seriam suficientes. A primeira imaginação que vem na mente não é o quê? Não é o dinheiro. Você logo quando está diante de um grande desafio, qual é o seu primeiro pensamento? Não tenho recursos. Mas Deus não é assim. No entanto, Jesus pergunta a eles o que eles tinham ali com eles. E eles conferiram e disseram a Jesus que tinha apenas 5 pães e 2 peixes. Agora repare o contraste. A mente nossa vai buscar o que não temos. Jesus nos orienta a resolver o problema a partir do que temos. Interessante, né? Foi nesse momento que Jesus ordenou que se fizessem todo o povo assentar-se em grupos na relva verde. A menção de grama abundante no inverno e na primavera na Galileia sugere que a ideia de Marcos sobre o deserto não era um lugar árido, mas sim um lugar isolado, separado. E eles se sentaram em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Fizeram uma organização. Os 12 discípulos organizaram aquela multidão em grupos de 50 em 50, de 100 em 100. Interessante, né? Isso daria uma série de grupos. Esse detalhe relembra a formação da antiga Israel no deserto sob o comando de Moisés. Está lá em Êxodo 18, 21. Estando todos assentados e curiosos do que iria acontecer em seguida, repare que ali nós devíamos ter aí, como a gente estava fazendo o cálculo de 15 mil a 50, devia ter uns 300 grupos. Mas vamos imaginar vamos diminuir um pouquinho, porque eram grupos de 100 e de 50, vamos imaginar que nós tivéssemos ali uns 150 grupos de 50 e de 100, formando aquela quantidade. Uns 150 grupos, 12 discípulos, ou então 144 mil, pronto, facilitou. Porque aí daria 144 mil, daria 12 dividido por 12, 12 elevado ao quadrado dá 144. Então daria para cada discípulo 12 vezes 12, 144. Então se fosse 144 mil ou 14.400, né? Vamos fazer a conta 14.400. 14.400 dividido por 12, nós teríamos para cada um dos 12 umas 1.200 pessoas, ou 10 grupos para cada um dos 12. Interessante esse sistema, essa contagem, né? Então, estando todos assentados e curiosos do que iria acontecer, é o método de Jesus de lidar com a situação, né? O desafio foi proposto aos seus discípulos que não souberam resolver. Pensaram logo em grana, na quantidade de dinheiro necessário para adquirir a quantidade suficiente. Jesus já dividiu eles em grupos, já propôs a eles que fizesse essa divisão e, estando todos assentados e curiosos do que iria acontecer em seguida, Jesus levanta o que tinha aos céus e faz uma oração de ação de graças ao Pai e em seguida entregou aos seus discípulos para que servissem o povo. Então, a mente dos discípulos, então, se concentrou inicialmente na solução do problema, na quantidade, né? Não tem um recurso para isso. Jesus pega os recursos que eles têm e apresenta a Deus. E diz, Senhor, te damos graças pelo que o Senhor nos deu.
ele abençoa aquilo que Deus nos deu. E em seguida, meu amigo, acontece um milagre. Ai, que maravilha! Todos comeram e se fartaram. Usando uma linguagem não dramática, Marcos relata um milagre espantoso. Isso também rememora a provisão miraculosa do maná, do pão, no deserto sob o comando de Moisés, quando todos comeram o quanto quiseram. Lembram lá? Foi no deserto que aconteceu a provisão de Deus durante 40 anos, hein? Durante 40 anos Deus alimentou aquele povo com maná vindo do céu. E aqui ele estava fazendo também uma alimentação de todo aquele povo com ações de graças pelo que nós temos. Tão importante valorizar o que temos, não é? Além de comerem à vontade, também sobrou, verso 43, e ainda recolheram. Não tinha, agora estava sobrando. Esse detalhe alude ao milagre do maná, em que nada deveria ser guardado para o dia seguinte. Também está lá em Êxodo 16, 19. Assim recolheram o quê? 12 cestos cheios. Esse detalhe relembra a divisão em 12 partes da antiga Israel e sugere a importância do papel que os 12 desempenhariam no estabelecimento da nova Israel com seguidores de Jesus. A palavra de Deus é riquíssima em detalhes, em características, que faz com que a gente cada vez mais fique encantado com essa mensagem. O verso 44 nos dá uma ideia da quantidade de pessoas alimentadas por Jesus e os 12. Marcos não usa o termo genérico para homem, que também pode significar ser humano, mas um termo específico que faz distinção entre homens e mulheres, conforme Êxodo 18, 21. Talvez a ideia seja de um chefe de família, especialmente porque Mateus 14, 21 acrescenta as palavras, além de mulheres e crianças. A multidão poderia facilmente ter atingido 15 mil a 20 mil pessoas. Nosso cálculo aqui foi 14.400. Isso só para dar uma conta exata, está próximo também, né? Para dar uma conta exata com relação aos 12 discípulos. Vejamos então agora a seção N, a visita a Genezaré. A partir do verso 45 até o próximo capítulo, do verso 45 deste capítulo 6, até o capítulo 7, verso 23, veremos essa visita a Genezaré. Marcos registrou a atividade de Jesus em Genezaré, visando fornecer um conhecimento mais profundo do caráter dos apóstolos e do cuidado que Jesus tinha para com eles. Jesus resgatou-os de uma tempestade e defendeu-os diante das autoridades religiosas hipócritas. João 6, 14 e 15 dá a razão para essa retirada repentina. O simbolismo do milagre convenceu a multidão, erroneamente, de que era hora de proclamar a Jesus como rei pelo uso da força, o que indicava o prelúdio de uma insurreição política. E não era isso que nunca pretendeu Jesus. Como Jesus ensinaria mais tarde a seus discípulos, era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Capítulo 8, verso 31. Ele, Jesus, subiu ao monte para orar, mas os seus discípulos seguiram viagem pelo mar. Repetindo, ele, Jesus, subiu ao monte para orar. Subiu ao monte para orar, mas os seus discípulos seguiram viagem pelo mar. Já o barco estava no meio do mar e Jesus ainda na terra. Somente quando era alta madrugada que Jesus foi até eles. Mas sabe como? Levitando, desafiando aí a lei de Newton. Era essa a 4ª vigília da noite, ou seja, das 3 às 6 da manhã. Os romanos dividiam a noite das 6 horas da manhã às 6 horas das 6 horas da tarde, né, às 6 horas da manhã, em 4 períodos. Jesus deu a entender que passaria por eles. Mas eles, vendo a Jesus, pensaram tratar-se de um fantasma ou coisa parecida. Uma palavra muito rara na Bíblia, em todo o Novo Testamento, é empregada somente aqui no relato paralelo de Mateus. Ela evoca a noção de imaginação supersticiosa do povo. É um fantasma que eles estavam vendo. Jesus os tranquiliza e diz que ele era ele mesmo. A frase no grego, desculpem, é também a tradução da Septuaginta.
a tradução grega do Antigo Testamento para o nome divino Eu Sou, a frase no grego, que foi revelada a Moisés na ocasião do Êxodo. Marcos chama atenção para a divindade de Jesus, ao incluir todas as características do aparecimento de Deus. Então, a lei, temor dos homens, identificação divina e palavras de afirmação. Recentemente, eu vi um vídeo de um líder muçulmano humilhando com seu conhecimento bíblico espetacular, mas tendencioso, sobre Jesus e o exaltando lá nas alturas, mas, no entanto, negando a sua divindade. Tão bonito o vídeo, mas tão maligno. Incrível, né? Como a espada que corta, ela muito afiada, ela corta, mas ela também pode ser usada nas mãos erradas pelo inimigo. E o diabo é muito astuto na Bíblia, ele conhece, mas ele não tem o poder do Espírito Santo. Nós devemos prestar atenção, não é só na eloquência, mas é no poder de Deus e na unção que acompanha o pregador. Então, cuidado quando você vê alguém exaltando Jesus nas alturas, mas anulando o seu poder, a sua divindade. Isso é maligno. Textos como estes precisam ser bem mais estudados, inclusive no grego e no hebraico, para questões de confrontamento com semelhantes pessoas. Foram 3 as falas de Jesus conforme Marcos. Coragem, sou eu, não tenham medo. Jesus então sobe no barco e o vento se acalma e todos ficam atônitos. Essa observação de que eles não haviam compreendido o milagre dos pães indica que o milagre da alimentação contém o mesmo mistério sobre Jesus que o seu caminhar sobre as águas e o seu uso do seu nome divino. Jesus, em relação à sua humanidade, era de fato o novo Moisés, porém ele era também Deus, aquele que provê pão do céu. A razão por que não tinham compreendido o milagre dos pães era por causa da dureza dos seus corações. Todas as formas de pecado e deficiência espiritual são produtos de um coração endurecido. E Satanás age justamente nesses corações. Quem é que Satanás cegou o entendimento? Cegou o entendimento dos incrédulos, para que não se lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo Jesus. Ele nunca vai ter poder sobre os crentes. Prosseguindo na sua viagem, chegaram a Genezaré, uma região na margem oeste do Mar da Galileia, também chamado Lago de Genezaré ou dos Gadarenos. Eles não tinham ou não tiveram sossego, pois assim que chegaram foram reconhecidos e o povo começou a trazer seus enfermos em leitos por onde ouviam que ele estivesse. Não importava onde estivesse, lá estaria a população com seus enfermos em fila, esperando a ministração da cura de Jesus e de seus discípulos. Jesus ia assim curando a todos. Esse era o ministério de Jesus. O capítulo 6 começa dizendo assim: saiu Jesus dali e foi para a sua terra, e os seus discípulos o seguiam. Esse é o verso de número 1 do capítulo 6 do Evangelho de Mateus, que tem 56 versículos. O verso de 56 diz: onde quer, pois, que entrava, fosse nas aldeias, nas cidades ou nos campos, apresentavam os enfermos nas praças e rogavam-lhe que os deixasse tocar, ao menos a orla do seu manto. E todos os que a tocavam ficavam curados. Onde Jesus estava e andava, a cura andava com ele. As pessoas se reuniam adiante dele para ao menos tocar em suas vestes, e todos que tocavam nas suas vestes, conforme criam, eram curados. Nosso povo está doente. Estamos doentes por causa dos nossos vícios, por causa dos hábitos alimentares modernos, onde os produtores visam o lucro e jamais o bem-estar de quem precisa consumir. Estamos colocando veneno em nossos corpos e estamos ficando podres. Amanhã estaremos aqui com Marcos capítulo 7,
uma mulher árabe nos ensinando sobre a fé. Amanhã, capítulo 7 do Evangelho de Marcos. Não perca! Inscreva-se no nosso canal, clica aí no sininho para você acompanhar as nossas publicações que são diárias. A parte escrita, eu reconheço que é extenso, o Evangelho tem muito conteúdo. E outra, eu estou explorando apenas uma pequena parte nas nossas reflexões. Isso permite aprofundamentos extensos demais, mas já dá para você sentir o gostinho das coisas que há por aí. Então, a parte escrita, por causa do conteúdo que é extenso, você vai encontrar em www.jamaisdesista.com.br. Entra lá, clica lá também para seguir lá o nosso blog. A nossa loja virtual, ossemeadores.com.br. Temos produtos, diversos livros, muita coisa interessante para você. Nossa rádio, programa de rádio todos os dias, às 8h30, a radio.ossemeadores.com. Acesse lá e nos acompanhe. A todos um bom dia. Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Deus abençoe, querido, sua vida, sua família, seu ministério. Até amanhã, se Deus quiser.